Por um mundo onde todas as inteligências estejam empenhadas para o progresso humano e para o bem maior das pessoas, está começando mais um programa parlatório aqui na TV Pai Eterno. Voltou-se a falar muito sobre inteligência artificial. E toda vez que esse assunto retorna ao debate público, aparece sempre aquele tipo de desconfiança de que essa é uma inteligência que veio para substituir aquela que Deus nos deu e que está na cabeça de todo mundo. Não parece ter fundamento esse tipo de preocupação, mas é um assunto bastante sério e que merece de todos nós uma atenção especial. Para os estudiosos, na verdade, a inteligência artificial está a serviço da inteligência humana e não é, de jeito nenhum, uma ameaça para substituí-la. Já se falou da inteligência artificial que treina robôs, que reúne tecnologia de obediência aos comandos humanos e, ultimamente, está se falando de uma espécie de redator biônico que pode produzir textos, poesias e canções apenas com a inserção de alguns comandos. E mais, pode fazer tudo isso sem copiar textos já produzidos, mas com uma certa originalidade. Isso é meio assustador, mas é verdadeiro. Os algoritmos nas redes sociais já parecem adivinhar os nossos gostos e já nos oferecem produtos que estamos interessados. Convidamos o jornalista Felipe Rodrigues para conversar conosco sobre inteligência artificial. Ele é um jornalista estudioso do assunto que esclarece também questões desse tipo nas redes sociais. Felipe Rodrigues é mestrando em Poder Legislativo, com pós-graduação em Comunicação em Crises de Instituições Públicas e Privadas, tem graduação em Jornalismo pela Universidade Católica de Brasília e em Ciência Política pela UNB, Universidade de Brasília. Trabalha com política há 12 anos. Atualmente é assessor de comunicação na Câmara dos Deputados e apresentador na TV Câmara. Algumas de suas áreas de interesse e estudos são opinião pública, retórica, construção de mensagens-chave, democracia digital e inteligência artificial. Felipe, é um prazer imenso receber você aqui no programa parlatório. Eu agradeço muito sua pronta disponibilidade em nos atender. Eu fico muito honrado e quero começar com uma provocação. Você não tem medo de inteligência artificial, não? Seja bem-vindo. Obrigado, Padre Rafael. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com o senhor, hoje. E respondendo à sua pergunta, dá um medinho, não dá? Assim como o senhor falou no começo, é claro que a inteligência artificial ela traz muitos desafios. A gente está começando, a entender como é que funciona essa nova fase, como funcionam esses novos padrões dessa nova geração de inteligência artificial, mas eu acredito que há muitas oportunidades, Várias pessoas me dizem, o senhor falou que eu tenho tratado desse tema nas redes e é verdade, Então várias pessoas me falam assim, olha, eu tenho medo, de os robôs, de a inteligência artificial dominarem as nossas vidas, roubarem os nossos trabalhos, as nossas ocupações profissionais, mas eu acredito pessoalmente que há muito mais oportunidades e que há muitas ferramentas que podem facilitar o nosso dia a dia, que podem automatizar processos que são burocráticos, que são complicados, que podem aumentar a nossa produtividade. Então, neste momento, eu vejo a inteligência artificial como uma caixa de ferramentas, de que a gente pode dispor ali, algumas delas, para resolver problemas específicos, para nos ajudar a encarar alguns problemas
e facilitar a solução desses problemas. Como eu falei de medo, eu queria ilustrar para você alguma coisa antes de te fazer a próxima pergunta. Tem gente, por exemplo, que não gosta de colocar na internet certos dados. E aí, é porque fica com medo. E aí, eu me lembro, por exemplo, que um dia uma pessoa me falou assim, se você não coloca, por exemplo, na internet quanto você ganha e vai fazer uma busca por hotel, ele não sabe direito que tipo de hotel deve te aconselhar, porque ele não sabe qual é a sua renda. Então eu lembrei disso, né? Quer dizer, parece ter um problema aí. A gente tem medo de colocar a informação, mas parece que é justamente colocando a informação que a coisa pode mudar. Você, numa das suas explicações sobre inteligência artificial, você fala que quanto mais nós usamos a inteligência artificial, mais ela aprende a imitar o ser humano. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, por favor, Felipe. É verdade. E falando sobre essa questão dos dados, antes de responder objetivamente a pergunta, de fato, o problema dos dados, né, é uma questão grave, né? Os nossos dados estão disponíveis, muitas vezes até sem que a gente saiba, né? A gente às vezes descobre que os nossos dados pessoais, as nossas senhas estão expostas nesses grandes vazamentos, hackers, nessas invasões, né? Então, assim, de fato, os dados, eles são, especialmente esses dados sensíveis, é uma questão muito complexa, né, nas redes sociais, quando a gente fala de telefone, do nosso endereço, né? Se a gente vai fazer uma compra num cartão de crédito, a gente está colocando ali o número do nosso cartão, né, coloca a data de expiração, coloca o nosso endereço, coloca CPF, coloca CEP, e esses dados, né, tudo bem que eles são criptografados, mas muitos desses cadastros básicos, estão disponíveis nas redes sociais. E lidar com esses dados, tratar, armazenar esses dados, é um desafio complexo. Agora é importante a gente pensar que a gente está numa transição, né? Se a gente for pensar 10 anos atrás, ninguém fazia compra online, né? Ninguém, há 6 anos, né, há 6, 7 anos, eu me lembro, ninguém pedia comida online, né? Eu me lembro que eu fiz uma viagem com a minha esposa, né, para fora. Eu falei, caramba, olha só que interessante. Aqui o pessoal pede comida e os restaurantes entregam em casa e as pessoas que entregam, os motoristas, elas não são do restaurante, elas são de um aplicativo. Hoje é a coisa mais comum do mundo, né? A pessoa pedir uma comida e chegar em casa, né? Então, de fato, a tecnologia muda muito rápido, está mudando muito rápido. E a gente está numa nova fase, né, como eu disse, numa transição, de ter uma tecnologia chamada inteligência artificial generativa. Então, o que isso significa? Que ela não apenas mostra mais resultados para a gente, né? Então, a gente está acostumado a entrar num site de busca, num mecanismo de pesquisa, né, ou nos nossos próprios e-mails, e a gente pesquisar alguns termos que a gente gostaria para chegar a uma lista de possíveis resultados. A gente lê essa lista, filtra a informação relevante e constrói a nossa própria resposta, né? Constrói o nosso próprio texto. A gente acha a imagem, se a gente faz uma busca por imagem. O que essa inteligência artificial faz agora, né? Qual é a grande diferença? É que a gente dá um comando e ela reproduz, e ela nos dá uma resposta inteira. Ela não dá mais os links para que a gente pesquise, ela já nos dá a resposta pronta. Então a gente pode, em algumas dessas ferramentas de inteligência artificial, pesquisar por imagens. Então, por exemplo, eu quero, né, uma cidade com um céu estrelado, né? E a gente pode dar várias descrições de como é o cenário, das pessoas que estão lá, de como é, e ela vai gerar para a gente uma imagem, às vezes hiperrealista, a gente pode alternar entre estilos, né? Desse cenário que eu descrevi, e muito precisas, na verdade, né? E essa ferramenta de texto, né, que o senhor mencionou, de fato, o que pode acontecer, né? A gente dá um comando e ela nos dá a resposta pronta, né? Então, uma coisa interessante é que ela dá até resumos de livros, né? Eu já testei com alguns dos livros que eu tenho aqui em casa. Eu falei, olha, por favor, resuma em um parágrafo a ideia principal do livro, ou quais são as principais lições, ou como é construído o enredo, ou quais são os desafios do personagem. E ele nos dá uma resposta pronta, elaborada, com início, meio e fim, com pontuação, né? Uma ferramenta de tradução muito mais precisa do que os que a gente tinha até então. Então, de fato, quanto mais a gente interage com essa ferramenta, mais ela vai aprendendo a se comportar
como um ser humano, ela vai aprendendo a dar respostas que a gente daria normalmente para uma pessoa, né? E por que isso acontece? Porque a base de aprendizado dessas ferramentas é um princípio chamado redes neurais, né? Então, ela é construída numa forma de rede, numa espécie de tentativa e erro, né? A gente está falando agora das ferramentas de texto, mas isso serve para diversas aplicações. Então, serve para jogos, serve para programação, né? Então, as respostas vão sendo treinadas, elas vão sendo avaliadas, né? A gente vai dando feedback se as respostas estão corretas ou incorretas, e a própria máquina vai aprendendo a nos dar respostas mais precisas, que combinam com, digamos, que respondem mais precisamente ao problema que a gente quer resolver. Então, a gente dá um comando, às vezes ela dá uma resposta genérica, a gente refina o comando e ela vai aprendendo a dar respostas que a gente gostaria de ter para a solução de diversos problemas, ou a gente pode usar até para brincadeira, para diversão, né? E, de fato, existem várias profissões que estão fazendo uso desse tipo de ferramenta. Interessante, muito interessante. Né? Chega a ser meio que assustador, né? Pra gente que sabe, que faz as coisas de outro modo, que a gente vai escrevendo, pensando, construindo, corrigindo, e de repente tem esse tipo de possibilidade. Agora tem uma coisa, eu queria que você falasse pra gente, porque quem acessa seu perfil no Instagram, por exemplo, vai ver uma coisa que eu vi, que é o seguinte: você postou uma frase, mas tá tudo muito caprichado. Você botou uma foto de fundo, assim, que parece um cataclisma. Quer dizer, a impressão que dá é que tá estourando tudo ali atrás, e você coloca na frente um texto assim: 90% de todo o conteúdo online vai ser gerado pela inteligência artificial até 2026. Eu achava que ia demorar mais. Como é que isso vai acontecer com tanta velocidade, Felipe? Essa informação, na verdade, é de um estudo, né, que está disponível na Europol, que é uma espécie de comissão que discute regulamentações de políticas públicas, né, na União Europeia, e eles estão preocupados com a evolução rápida, né, justamente desse tipo de ferramentas e dos usos benéficos e nocivos que podem ser feitos. Então, eles estão preocupados, por exemplo, né, com os deepfakes, que são aqueles vídeos ou são áudios que se parecem muito com outras pessoas, mas que, na verdade, são falsos, né, ou com a produção de fake news. E uma das especialistas desse estudo mencionado nessa espécie de comissão, ela afirma esse dado que é impressionante, né, 90% do conteúdo gerado online, vai ser feito por inteligência artificial. E aí há uma ressalva: feito por e feito com, né? Então, isso está incluído nos 90%. Então, se a gente produz um conteúdo, né, se a gente escreve um texto, mas pede um aprimoramento, por exemplo, para uma dessas ferramentas de texto, tá no bolo lá, né, dos 90%. Então, é muito rápido a gente pensar que é daqui a 3 anos, né, muito menos de uma década. Agora, se a gente pensar que, por exemplo, o ChatGPT, que é essa ferramenta de texto que a gente tem falado, né, que tem estado agora na atenção dos especialistas, né, dos produtores, dos interessados e dos produtores de tecnologia, se a gente for pensar que eles alcançaram 1 milhão de usuários em apenas 5 dias, a gente consegue começar a entender que, de fato, tem algo mudando muito rápido. Então, por exemplo, de comparação, o iPhone, que era uma tecnologia, né, disruptiva, moderna, nova, completamente inovadora, demorou mais de 70 dias para ter 1 milhão de usuários, né? Tudo bem que a gente tem uma diferença de preço, o iPhone precisa ser comprado, né, você precisa ter uma loja, etc e tal. Mas de 70 dias para 5, há uma diferença muito grande. E se a gente for pensar na produção de conteúdo, né, então a gente já começa até a ter Brainstorm, né, uma dessas empresas de produção de conteúdo online, já demitiu gente, né, demitiu vários funcionários e disse que vai começar a usar esse tipo de ferramenta para fazer brainstorm, para ter, né, ideias sobre produções de conteúdo e etc. E se a gente for pensar que está muito mais fácil produzir conteúdo, então está muito mais fácil editar vídeos,
a gente tem áudios que são gerados e que são produzidos ou tratados na inteligência, por algumas ferramentas de inteligência artificial, a gente de fato começa a pensar que é possível, que pode ser que essa previsão não esteja tão, né, digamos assim, tão assombrosa, assim, né, de que em 3 anos a gente pode ter 90% da produção de conteúdo online feita por inteligência artificial. Já tem até livro publicado, que está sendo vendido nessas lojas online, que foi completamente escrito, ilustrado, né, e diagramado usando inteligência artificial. Né? Então, esse livro já está disponível, tem bastante gente que comprou, e é um dos exemplos de como essa inteligência artificial pode ajudar, né, e pode acelerar essa transformação que a gente já vive. É um assunto fascinante e isso aqui a gente não tem muito tempo, então eu vou pedir agora mais um minuto da sua paciência porque precisarei fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco estaremos de volta para continuar esse papo super interessante sobre inteligência artificial com o jornalista Felipe Rodrigues. Até já! Casa do Pai é uma obra grandiosa e só é possível com a ajuda de cada devoto evangelizador. Acesse o nosso portal paieterno.com e fique por dentro de todo o nosso trabalho. Lá você pode fazer o seu cadastro e ajudar a nossa obra de amor. Você também pode fazer uma doação na quantia em que seu coração inspirar, de forma rápida e segura, por meio de Pix, cartão de crédito, boleto bancário ou transferência. Faça parte dessa família e colabore com essa obra de evangelização. Estamos de volta com o programa Parlatório. Hoje estamos conversando sobre inteligência artificial com o jornalista Felipe Rodrigues. Felipe, você fala de maneira muito clara e direta sobre essa última novidade badalada da inteligência artificial. Você falou antes do intervalo, mencionou, que é esse tal ChatGPT. E você afirma lá numa das suas postagens da internet que essa novidade pode ajudar na vida profissional das pessoas. Antes de te perguntar como isso pode ajudar, eu peço a gentileza para você nos explicar um pouquinho melhor que chat é esse. Bom, o próprio nome já diz, né? Então, ele é um chat, ele é uma espécie de conversa em que as pessoas interagem com um robô, né? Mas não é interagir face a face. A gente digita, né? Quando você entra, se cadastra, faz o seu cadastro, ele te dá alguns exemplos de comandos que você pode pedir. Então, ele te mostra, olha, você pode pedir para mim um código de programação para algum site, você pode me pedir para desenvolver um conceito, alguma coisa assim. Então, a gente digita comandos de texto, né? E aí a gente dá uma ordem para essa ferramenta e ela nos responde com a resposta a esse comando, né? Então, a gente pode pegar um dos livros que estão, por exemplo, aqui atrás, a gente pode pegar o título, né, e perguntar para a ferramenta o título de exemplo, né? Olha, resuma o livro X, né? E aí ele vai te dar um resumo de alguns parágrafos ali do livro. E você pode trabalhar em cima dessa resposta. Pode falar, olha, quais são os principais pontos desse livro, né? Ou quais são outros exemplos, ou quais são as principais histórias, né? Eu estou dizendo aqui, né, como resumo de livro, porque eu já fiz isso. Mas é possível também correlacionar conceitos, né? Então, olha, me explique o que significa inteligência artificial generativa, que foi um conceito que a gente falou aqui mais cedo. E aí ele consegue explicar, e a gente consegue ainda trabalhar mais em cima dessa resposta. A gente pode pedir para resumir, a gente pode pedir para estender, a gente pode pedir para ele fingir que é um professor experiente no assunto e que ele vai nos dar uma resposta mais completa, com exemplos, com referências bibliográficas, né? E ele faz isso. A gente pode pedir para ele traduzir um texto. Então,
há uma infinidade de comandos que a gente pode dar, que a gente pode descobrir, e que a ferramenta, a partir daí, vai nos dar respostas, e a gente pode aperfeiçoar esse tipo de respostas, e a gente pode avaliar a resposta, né? Se a gente gostou dessa resposta, ou se a gente não gostou dessa resposta. E a partir do feedback que a gente dá e da interação que a gente faz, a ferramenta vai aprendendo, como a gente falou anteriormente, a dar respostas mais precisas, né, e a aperfeiçoar o tipo de solução que ela dá para os problemas que a gente coloca na frente dela. Certo. E eu suponho que aplicando esses princípios que você falou, pode ajudar, então, na vida profissional, né, das pessoas. Exato. Pode ajudar e pode salvar bastante tempo, né? Então, a gente tem, né, grandes ganhos de produtividade que podem, né, derivar desse uso dessas ferramentas. O primeiro deles, né, por exemplo, existem ferramentas já que, assim como a gente está numa conversa online, à distância, né, se fosse uma reunião de trabalho, ela ouviria a nossa reunião, traduziria, né, ou seja, transcreveria toda a nossa reunião, anotaria quais são os principais tópicos falados, quais foram os principais tópicos mencionados e, digamos assim, o dever de casa, o que precisa ser feito a partir da nossa reunião, do nosso bate-papo. Isso é uma ferramenta de produtividade incrível. É óbvio que acende um alerta sobre a privacidade dos dados, como a gente mencionou antes, sobre as nossas conversas, sobre que tipo de informações essas ferramentas têm acesso, né? Mas para a gente focar aqui no ChatGPT, né, que a gente mencionou e que é uma grande tendência que está ditando essas transformações e o ritmo delas, a gente pode pedir, por exemplo, ideias de conteúdo sobre algum tema. A gente pode pedir para ele fingir que é um ser humano especialista em algum tema, ou a gente pode tentar descobrir quais são os principais desafios ao se comunicar com o público de um perfil específico, né? Ou quais são grandes exemplos de algum tema que a gente queira trabalhar, né? Isso dá para a gente um ganho de produtividade enorme. A gente pode pedir para ele escrever um e-mail, para ele escrever uma carta de recomendação, a gente pode pedir para traduzir um texto enorme, para transformar, né, um plano de ação em tabela, em planilha, com prazo, com tarefa, com responsável, por exemplo, né? Então a gente pode dar um texto complexo e pedir para ele resumir. Esse tipo de trabalho a gente levaria algumas horas para fazer, né? É claro, a gente sempre precisa, e eu digo isso também, a gente não pode confiar 100%. Né? Em primeiro lugar, existe uma intenção, né? Ela é programada por seres humanos, que podem ter uma intenção ou não, e a máquina também ela aprende com base nas interações e com base nos feedbacks desses usuários. Só que ela não, digamos assim, ela não substitui a nossa inteligência. Eu costumo dizer que o melhor uso é quando a gente combina a nossa inteligência natural com a inteligência artificial. Então a gente precisa, é necessário que a gente faça um filtro de qualidade, né, um filtro de responsabilidade, um filtro ético, porque esse tipo de ferramenta também acende um alerta sobre plágio, né? Então ela dá às vezes conceitos, ou, né, numas dessas aulas que a gente pode pedir, que são conceitos de outras pessoas que fazem parte que estão na internet, que fazem parte de uma base de dados, né? Então tem vários problemas, né, mais profundos de ética, de responsabilidade e de qualidade desse material que a gente precisa estar sempre atento. É incrível, é incrível. Eu teria muitas outras perguntas para te fazer, mas infelizmente o nosso tempo está terminando e a gente sempre encerra nossas conversas aqui no programa Parlatório trazendo uma citação e pedindo um breve comentário dos nossos convidados. Para você, nós buscamos uma palavra do Papa Francisco, pronunciado num pedido de intenção do mês de novembro de 2020. Ele disse assim, abre aspas, a inteligência artificial está na raiz da mudança de época que estamos vivendo. A robótica pode tornar possível um mundo melhor se estiver unida ao bem comum. Os avanços futuros devem estar orientados para o respeito pela dignidade da pessoa e da criação. Fecha aspas. É uma bela frase, hein? Verdade. Resume muito e dá uma bela intenção para o que a gente
né, gostaria de ver acontecendo e gostaria que aconteça, né? A gente quer que isso aconteça, que de fato essas novas tecnologias estejam voltadas para o bem comum, que no fundo é a intenção, é aonde todas as políticas públicas, né, todo o apostolado, toda a forma de trabalho pastoral da igreja deve se voltar, e não poderia ser assim com as novas tecnologias, assim como, né, ferramentas de busca, tecnologias de cirurgias remotas, né, ou grandes avanços possibilitaram que as pessoas prestassem um serviço às outras pessoas, amassem mais, se aproximassem mais das outras pessoas. Essa nova fase de inteligência artificial, de fato, precisa se voltar, ainda mais com um potencial nocivo tão grande, né, precisa se voltar para o bem comum. A frase é perfeita e eu acho que não teria frase melhor para a gente encerrar esse programa. Olha, eu te agradeço do fundo do coração, você é muito gentil, obrigado pela presença em nosso programa. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer. Estou à disposição para o que precisarem sempre, contem comigo. E espero ter ajudado um pouquinho a entender um pouco desse mundo complexo e que dá um medinho na barriga, de fato, a gente admite, mas que eu acho que tem muito mais potencial para ajudar outras pessoas. Ajudou muito. Obrigado e um abraço. Agradeço também a você que esteve conosco durante o programa de hoje. Continue acompanhando a TV Pai Eterno. Um abraço e até a próxima.